Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, espero encontrá-los debaixo das bênçãos do Senhor. Nós estamos aí em um período de isolação social, todavia não estamos isolados do Senhor nosso Deus. Nós estamos sempre meditando na sua palavra, procurando aprender um pouco mais da sua vontade através das Sagradas Escrituras. E nesta manhã decidi fazer esse vídeo para nós meditarmos um pouco na lição 13ª, a lição aqui da Assembleia de Deus do Estado de Roraima, comentada pelo pastor Gil Rocha, tá bom? E eu quero trazer aqui algumas verdades em cima desse texto bíblico, algumas informações. Sei que você possui a lição e eu quero aqui apenas enriquecer aquilo que você já tem lido e aprendido com o que aqui está escrito, tá bom? Lição número 13, 29 de março de 2020. O tema é o seguinte: o casamento, símbolo do arrebatamento da igreja. Essa lição vai se tratar do casamento de Ruth com Boaz, falar brevemente sobre o arrebatamento, também sobre o tribunal de Cristo e sobre as bodas do Cordeiro, tá bom? A Bíblia diz o seguinte: então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua esposa, né? Está em Ruth capítulo 4, versículo 13, a parte A do texto. Para meditar diz o seguinte: o casamento de Ruth com Boaz é um símbolo do casamento entre Cristo e a igreja, né? Isso fica claro para nós também. E de fato a união de Cristo com a igreja se dá por meio deste casamento, certo? Simbolizado aqui pelo casamento de Ruth e Boaz. A fundamentação bíblica está em Apocalipse capítulo 19. Se você puder, por favor, na sua casa aí, procure aí Apocalipse capítulo 19, versículos 5 ao 9, que diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que o temei, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como se fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então esse é o tema de hoje. Espero contribuir nesta manhã para a sua edificação espiritual através da boa palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, poderoso eterno Pai, que está a tua palavra, a minha vida, e todos que o ouvem, Pai, através deste vídeo, Senhor. Te pedimos, abre o nosso entendimento, nos dá graça, e que possamos nesta manhã aprender um pouco mais sobre a tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, um pouco da sua atenção neste momento. Nós já vimos aqui, né, o que já fizemos a leitura, o título da lição, e agora vamos ver o que fala o objetivo geral da lição. Entender que a união da igreja com Cristo é representada na figura de um casamento. Nós já citamos isso. Fica claro que Cristo se une à igreja através do casamento. Você pode observar que a igreja é tida como a noiva do Cordeiro, né? A noiva sendo a igreja, o Cordeiro sendo o próprio Cristo, e essa união em breve se dará, conforme diz as Santas Escrituras, tá bom? Eu quero ler um pedaço da introdução aqui que eu sublinhei, que diz assim: depois de resgatar o homem perdido e pagar um preço pelo seu perdão, Jesus promete levá-lo para a casa do seu Pai. Isto se dará em breve no arrebatamento da igreja, né? Jesus pega o homem caído, perdido, paga um preço pela sua vida, o resgata, faz dele uma nova criatura, o transforma. E em João, no capítulo 14, ele vai fazer uma promessa assim: olha, eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Se isso não fosse verdade, se não houvesse esse lugar, eu teria dito a vocês, né? O próprio Jesus fala. Mas se eu vou, é porque eu vou vos preparar lugar. Amém? Então, de fato, Cristo nos fez uma promessa de preparar-nos lugar junto ao Pai, onde viveremos a eternidade com Ele. E a saída a este lugar se dá por meio do arrebatamento da igreja. Ele começa aqui a lição, o evangelista Gil, falando sobre a lei do levirato, tá bom?
Eu vou falar um pouco sobre esta lei aqui também, já está aqui no texto, você pode ler depois. Eu apenas sublinho uma parte. Era a ordem divina estabelecida no Pentateuco para que não se deixasse os israelitas sem descendente. Antes de ser lei, antes de fazer parte do esboço, né, das leis mosaicas, já era um costume, como você pode observar lá em Gênesis 38, já havia isso antes mesmo de se tornar uma lei, né? Mas Moisés estabelece essa lei, né, lá em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10, você vai ver como funcionava um pouco desta lei. Mas de que se dá essa lei? A ideia aqui era que um israelita não ficasse sem descendência, o seu nome não fosse esquecido. Você consegue observar dentro do texto bíblico que Israel é um povo que dá muito valor ao seu nome. Você percebe que o próprio Deus, em muitas ocasiões, muda o nome de alguns personagens que nós conhecemos, como de Abrão para Abraão, como de Sarai para Sara. A própria Noemi, no momento da sua aflição, disse: olha, não me chame mais de Noemi, mas de Mara, porque minha vida se tornou amarga. Então o nome representava a pessoa, né? E a pessoa era assim realmente a sua descendência. Então perceba, quando nós avaliamos aqui, nós observamos que Deus não queria que o seu povo fosse esquecido. Então essa lei é para que a descendência de um homem não fosse perdida. Então, morrendo um homem sem ter deixado nenhum filho um homem, né, nenhum filho do sexo masculino, a sua mulher viúva se casaria com o seu irmão. E ao engravidar, esse filho não seria um filho daquela que o engravidou, mas sim do homem morto, assim dando continuidade à descendência daquele homem que morreu sem deixar um varão, para dar continuidade à sua descendência, ao seu legado. Então, nisso se dá a lei do levirato, tá bom, queridos? Aí no segundo tópico aqui ele vai trazer como isso se aplicou ao caso de Noemi e Ruth. Bom, eu sublinhei uma outra parte aqui. Segundo a lei do levirato, a mulher, em morrendo o marido e não deixando filhos, tinha a prerrogativa de se casar com o irmão para suscitar descendência ao morto para continuar a sua história. Nós observamos que Ruth, quando ela perde o marido, Noemi não tem um outro filho para que possa dar, para que essa lei se cumpra, não é? Então nós observamos que quando elas voltam para Belém, elas têm essa prerrogativa de procurar um parente de Elimeleque que possa fazer o resgate a fim de dar a ela um descendente para que a semente de Elimeleque, para que o nome, o legado de Elimeleque não se perdesse, tá bom? Então ela é alcançada, ela é resgatada por Boaz, né? E você conhece a história, nós já vimos no decorrer de toda a lição, mas só aqui para nós vermos a aplicação desta lei dentro do livro de Ruth, tá bom? E aí no terceiro subtópico ele assim, o levirato é um princípio substitutivo, e aí eu marquei aqui o final, na página 90, ele diz assim: não esqueça que estamos tratando de figuras, portanto fica claro que foi através de Noemi, Israel, que Ruth, a igreja, foi redimida por Boaz, Cristo, certo? Então, por que isso? Nós sabemos que nós só alcançamos a graça de Deus através de Israel. Quando você lê lá João, no seu capítulo 1 ainda, ele vai dizer assim: olha, e Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, mas foi através de Israel que nós chegamos a alcançar a salvação por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não esqueça, estamos tratando de figuras. Então, Noemi é Israel, Ruth é a igreja e Boaz é Cristo, né? Boaz estava resgatando, na verdade, Noemi, que era esposa de Elimeleque. Então foi através de Noemi, né? Boaz, vamos pôr parente aqui, parente de Noemi, resgata Ruth, né? E assim resgata também Noemi. Então perceba, foi através de Israel que nós, que outrora éramos gentis e agora somos igreja de Cristo, fomos alcançados. Tá bom, queridos? Então vamos lá, segundo tópico, a fidelidade de Ruth, né? Ruth foi fiel à sua sogra. Eu marquei aqui uma parte também. Podemos associar o amor de Ruth com Noemi com o amor da igreja por Israel.
Feliz é o povo que atende às promessas de Deus, que entende a promessa de Deus para Israel e ora por ele, pois este povo prospera. Né? Nós somos sabedores que Israel é o povo eleito de Deus, né? Embora a igreja também tenha sido eleita, mas o povo eleito de Deus é Israel. Os propósitos que Israel não cumpriram quando Deus o estabeleceu, houve a igreja fazer. Por exemplo, fica claro dentro da leitura bíblica, no nosso estudo diário, nós observamos que Deus escolhe Israel com um propósito, que as nações vejam que Israel tem um Deus diferenciado e queiram isso para as suas vidas. Falhando Israel nesse propósito, cabe à igreja viver esta vida, mostrar que há um Deus na sua vida e as pessoas vejam Deus na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, e assim, olha, eu quero isso para a minha vida porque eu vejo que é algo diferente, algo especial. Glória a Deus por isso, né? Coisa boa é nós sermos ministros do Senhor, é sermos cidadão real e as pessoas veem em nós essa cidadania e queiram isso para as suas vidas, né? Que isso alcance a sua vida, que você seja ministro de Deus, que você seja instrumento de Deus por onde você andar, tá certo? E que as pessoas vejam isso em você e queiram isso para a sua vida e aceitem o Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Amém? Então vamos lá. Então nós sabemos que há uma fidelidade da igreja para com Israel, né? A igreja tem que entender que a promessa veio de Israel, então nós não podemos negligenciar, deixar Israel de lado. Não, Israel ela é a origem das promessas de Deus. Foi a Abraão que Deus prometeu, quando lá em Uz dos Caldeus, ele falou assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. De fato foi assim, e nos alcançou esta promessa. Pela fé, nós somos herdeiros das promessas feitas de Deus para Abraão, amém? De Israel para a igreja, amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. No segundo subtópico, ele vai falar da fidelidade de Ruth para Boaz. E eu sublinho aqui apenas uma parte, que é assim, portanto, o comportamento é a exteriorização da conduta. O que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que todo homem ele tem uma conduta. E aquilo que não, e a conduta ela é de caráter interno. E o comentarista evangelista de Rocha ele vai dizer o seguinte, que aquilo que se externa, aquilo que nós conseguimos ver, na verdade é o comportamento, ou seja, é a exteriorização da conduta. Nós sabemos que o homem ele é caído e por natureza ele tenta praticar aquilo que é errado e não agrada a Deus. O escritor aos Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então o homem está inclinado, né, ao pecado. E se ele se deixar dominar por esta natureza, certamente ele ficará caído sem que haja alguém que o levante. Mas se ele se abraça a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ele alcança de Deus a sua infinita misericórdia. Então ele cita aqui algumas coisas. Ele diz assim, olha, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. O próprio Jesus, ele vai dizer assim, olha, que os olhos são as candeias, né, as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Porém, se os seus olhos forem maus, você andará em trevas, que tremendas, né, tão densas trevas serão. Então perceba, o homem ele está fadado ao pecado, o homem sem Deus. O homem com Deus, ele tem em Deus a salvação, mediante a justificação que há em Cristo Jesus por meio da fé. Essa justificação, ela transforma o nosso viver, ela transforma a nossa vida, faz de nós uma nova criatura. A Bíblia diz que outrora nós estávamos em trevas, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acredito que seja João que vai dizer que outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Então assim, a nossa fidelidade para com Deus, que é aqui simbolizada pela fidelidade de Ruth para com Boaz, se dá pela nossa atitude em agradar a Deus, em observar os preceitos de Deus, em viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Guarde isso para a sua vida, seja fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo. E como se é fiel a Deus? É obedecendo a sua palavra, é sendo fiel ao Espírito Santo que habita dentro da tua vida e te mostra o caminho certo
a fazer e a ser feito. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos lá, terceiro subtópico do tópico 2. Ruth é fiel ao seu propósito. E eu sublinhei também aqui uma parte, duas na verdade. A primeira, sim. Assim como Boaz estava dentro dos seus campos, Cristo prometeu estar conosco todos os dias. Ruth, ela é símbolo da igreja missionária, isso já foi falado. Ruth, ela trabalha incansavelmente no seu propósito, no seu objetivo. Nós também temos da parte de Deus um propósito, um objetivo. Cristo nos deu um mandamento para fazermos discípulos, para pregarmos o evangelho a toda criatura, para fazermos grande o reino de Deus como embaixadores de Cristo, como ministros do reino, como cidadãos dos céus. Nós temos de Deus não só esta graça, que é uma graça, mas temos de Deus essa, um pouco como uma imposição, mas nós temos essa ordenança da parte do Pai para pregar a sua palavra, para fazer o seu nome conhecido, para fazer com que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas abandonem esse caminho que os leva ao inferno e aceitem a Cristo como seu Salvador. Isto é um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer, pregar a sua palavra. Eu vi alguém alguma vez dizendo, e na verdade citando um texto mais perto do original, que o texto não é só assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A ideia que se transmite ali é assim, ide ou vá por onde você tiver que ir, aonde você for, você deve pregar este evangelho a toda criatura. Então não é ir para falar, é por onde ir você deve falar. Bom, às vezes alguém espera ir para a África, ir para algum outro lugar para ser um pregador da palavra. Não. Por onde você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, no seu bairro, na sua casa, por onde você for, prega este evangelho. Evangelho do grego, evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Daí nós temos uma boa notícia para compartilhar, que o Deus do céu Todo-Poderoso amou o homem e deu o seu Filho Jesus para que nascesse na carne, e como carne ele viveu, morreu, pagou na cruz o preço pelo nosso pecado. Paulo escrevendo vai dizer que a cédula de dívida que era contra nós, ele encravou na cruz. Então perceba, nós temos essa notícia a dar para as pessoas, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós temos essa notícia a contar a todos, que Cristo nos ama, pagou o preço pela nossa vida, nos perdoou e nos tem dado promessa de salvação e de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém? Que notícia maravilhosa, não é? Então assim como Boaz estava dentro dos seus campos, Cristo prometeu estar conosco todos os dias. Que notícia maravilhosa, né? Deus falou assim, olha, eis que estou convosco sempre até a consumação do século. A igreja militante, que é aquela que está na labuta, fazendo a obra do Senhor, Cristo prometeu estar conosco em dias difíceis, em dias fáceis, em noites tribulosas e em noites tranquilas. Em todo o tempo Deus está conosco. É isso que diz o texto, eis que estou convosco sempre. Deus não limita, Jesus aqui na verdade não limita situações para estar conosco. Ele falou assim, estou convosco sempre, até a consumação dos séculos. Então guarda esta palavra no seu coração. Cristo está contigo aí agora. Enquanto você me assiste, enquanto você me ouve, Cristo está aí do seu lado. E quando terminar esse vídeo, você for fazer as suas atividades normais, Cristo também estará contigo, porque Ele prometeu estar contigo todos os dias da sua vida. João 14, a partir lá do versículo 6 em diante, ele faz uma outra promessa, diz assim, olha, eu vou porque para que eu possa enviar o outro Consolador. Esse outro Consolador o mundo não conhece, nem pode conhecer porque não o vê, mas ele habitará dentro de vós. Amém? O Espírito Santo habita dentro da tua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Outro ponto relevante que eu botei aqui foi enquanto Ruth trabalhava, Boaz lhe supria as suas necessidades. Enquanto você trabalha no reino de Deus, faz a obra do Senhor, e aí não importa se é visitando, se é orando, se é exercendo misericórdia, se é ajudando, se é contribuindo, não importa a maneira como você faz a obra de Deus, se você tem uma função, se você tem um cargo, ou de que outra maneira Deus lhe usa, isso a priori não é importante nesse momento. O fato é que nós devemos entender que enquanto nós estamos enganjados, trabalhando no reino de Deus, Cristo toma de conta de nossa vida, de nossa casa. Eu gosto de citar, até coloquei aqui Mateus 10, 29, eu gostaria de ler aqui para você saber que Deus tem tomado conta da sua vida. Só uma rápida reflexão aqui em Mateus 10, só para nós
entendermos um pouco melhor. Mateus 10, 29 diz assim: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Olha aí. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Né? Glória a Deus por isso. Então, se os pardais que são vendidos, Jesus falou aqui que nada acontecerá sem que Ele permita que aconteça. E quanto a nós, seres humanos, quanto mais nós valemos do que os pardais, segundo diz as Santas Escrituras. Até os fios da nossa cabeça, Deus os tem contado todos. Então fique tranquilo, Deus tem tomado conta da sua vida. Nós vivemos esse momento de pandemia, de crise na saúde, mas fique tranquilo que nada lhe sucederá nem a você nem a sua casa, se Deus não permitir. Então fique na vontade de Deus, sendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus e aprendendo sempre um pouco mais sobre a sua palavra. Amém? Vamos lá, para não ficar extenso o vídeo, vamos mais para frente um pouco. O casamento de Ruth com Boaz, né? E aí o primeiro tópico é o vestido de casamento. Ele faz aqui citações do livro do Apocalipse, né? No qual nós lemos aqui que fala sobre o vestido. E eu sublinhei aqui, o vestido é de linho fino, que representa a igreja justificada diante de Deus. Romanos 3, 24, Romanos 3, 23, vai dizer todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por meio da fé, por intermédio de Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa, não é? Então nós somos justificados por Deus e esse linho fino representa essa justificação. Tá bom? B, puro. O termo puro do grego é kataros, que significa limpo e claro. E aí eu me recordei de Eclesiastes 9:8, que diz assim, o sábio Salomão escrevendo assim, olha, em todo tempo seja alvas as tuas vestes, né, brancas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, glória a Deus, não é? Temos nossas vestes puras por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, nosso Deus. E por fim, resplandecente. Fala dos adereços das vestes nupciais, que eram brilhantes, serviam para dar resplendor à noiva, que de longe se podia percebê-la. Estes adereços não serão entregues no tribunal de Cristo. Ele cita aqui 2 Coríntios 5:10, né, que é o texto que Paulo fala sobre o tribunal, dizendo, olha, todos nós havemos de aparecer ante do tribunal de Cristo para prestar conta de nossas obras, quer sejam boas ou mais, feitas por intermédio do corpo. Falaremos um pouco mais sobre o tribunal já no próximo tópico. Tá bom, queridos? Vamos lá? Os adereços da noiva, não é? Aqui eu acho interessante, ele fala de Eliezer, ele muda aqui já da história, ele vai lá para Gênesis, Eliezer como símbolo do Espírito Santo, que vai buscar Rebeca para trazer até Abraão, para ser essa a mulher de Isaac. Perceba que, da mesma forma, o Espírito Santo prepara a igreja, o selo da promessa, atavia a igreja, adorna a igreja, faz a igreja como Deus se apraz, a fim de que em tempo oportuno possa levar a igreja até Cristo, e Cristo levará até o Pai, e aí se acontecerá aquilo que está escrito, não sei se está aqui a referência, mas é um momento em que o Pai, em que o Filho Jesus confessa diante do Pai a igreja, justificando a igreja, falando das boas obras da igreja e da sua fidelidade. Amém? Então, o Espírito Santo, ele deve ser por nós zelado, ele deve ser cuidado por nós, porque ele é o selo da promessa de Deus, para que no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, nós nos encontraremos com ele nos ares, nós possamos estar prontos para ser levados, guiados pelo Espírito Santo. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo até o céu, então comece de hoje sendo guiado pelo Espírito Santo por esta vida, e por onde Deus lhe guiar através do Espírito Santo, você verá que coisa boa é estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Vamos continuar. O Tribunal de Cristo, nós sabemos, né, e nós temos esse consentimento daquilo que nós cremos, que a nossa igreja crê, eu creio e você crê também, que após o arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em seguida nós também seremos transformados, o corpo corruptível em um corpo incorruptível, nos encontraremos com Cristo nas alturas e participaremos do tribunal de Cristo
onde cada um será julgado pelas suas obras, boas ou mais, feita por meio do corpo, né? Uma diante do Senhor. E Paulo vai escrever sobre essas obras, dizendo que serão como feno, como palha, como ouro, como pedra preciosa, né? Serão provadas e Cristo nos dará galardão e recompensa. Eu quero citar aqui o texto de Mateus 21:16, que é um texto muito interessante, porque fala do dono da vinha, da seara, do mestre. É Jesus falando sobre uma parábola do reino de Deus. E entre muitas aplicações que tem, eu gosto de compartilhar uma com você. A Bíblia diz que este dono da vinha, ele sai ainda de madrugada, ainda na primeira hora do dia, e pega trabalhadores para a sua seara. Para nós, estudiosos da Bíblia Sagrada, nós observamos que esses trabalhadores da madrugada são os patriarcas, os profetas, dos profetas do Antigo Testamento. Todos eles viveram algo da parte de Deus, mas sem entender na verdade do que se tratava ao certo. O escritor aos Hebreus vai dizer que eles viveram as sombras, os símbolos, tudo aquilo que eles viveram era apenas um projeto daquilo que haveria de acontecer, porque ainda estava na madrugada, ainda estava obscuro, ainda não se sabia ao certo o que era, mas eles trabalharam para o reino. A Bíblia diz que esse dono da vinha, ele sai em um segundo momento. Este segundo momento é a terceira hora do dia. Nós cremos assim, quando você lê Atos 2, acho que eu mantenho a referência 2:15, que é quando Pedro se levanta após a descida do Espírito Santo. Ele assim, olha, eles não estão cheios de mosto como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja primitiva. Então os trabalhadores da terceira hora são os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva. Esses são os trabalhadores da terceira hora. Quando você vê esse senhor da seara, o dono da vinha, ele vai sair à sexta hora. A sexta hora é muito interessante. É o momento em que Jesus vai até a Samaritana, no poço de Jacó. E a Bíblia diz que ali era a sexta hora do dia, está lá em João 4:6. E naquela hora o evangelho alcança os samaritanos através daquela mulher. Toda aquela vila é alcançada pelo evangelho. E aquela ali era a sexta hora do dia. E ali estão os trabalhadores da sexta hora. Algo interessante também é que este dono da vinha sai à nona hora do dia. E na nona hora do dia é o momento em que Cornélio está na sua casa orando, está lá em Atos capítulo 10, versículo 3, e tem uma visão. Diz assim, olha, vai até Pedro, e vai lá que eu tenho algo para falar com Pedro. E é nesse momento que o evangelho sai de Israel, sai dos judeus, dos hebreus, e passa aí também aos gentios, a mim e a você. Na nona hora do dia, o evangelho alcança os gentios. E aí esse homem, o dono da vinha, ainda sai por mais uma vez, que é a hora 1/10. E na hora 1/10 é a hora que nós acreditamos estar vivendo. A última hora do dia. A partir daqui, já se inicia as vigílias da noite, né? Então nós cremos que está perto a volta do Senhor Jesus. Já já se virá a noite, né? Onde não se pode mais trabalhar. Então acreditamos que este é o momento de trabalhar. Eu gosto dessa Bíblia aqui, do Centenário, a tradução dela é muito interessante. E lá em João 2:18, 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, filhinhos, é já a última hora. Ou seja, já está chegando a última hora. O tradução vai dizer que já é, mas que diz que é já, está próximo. E cremos veementemente que já estamos na última hora do dia, na hora 1/10. Em breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Nos encontraremos com ele nas alturas e receberemos nosso galardão. Amém? Guarde esta palavra no seu coração, porque nós já estamos vivendo a última hora. Já estamos na hora 1/10. Nós cremos nesta palavra.
Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos finalizar aqui. A sala do banquete, eu também sublinho uma parte. A parábola do rei que celebra as bodas do seu filho é um retrato da simbologia que o texto nos leva a imaginar. Ele colocou aqui, né? Os gentios, Israel e a igreja triunfante, né? Depois você lê lá Mateus 22, do 1 ao 14, que é a fala da parábola do rei que celebra as bodas do seu filho, e alguns convidados não podem vir, né? Mas na verdade os convidados disseram que não podem ir, rejeitando como Israel rejeita. E aí em seguida ele manda chamar todos que estão dispersos, que representa a igreja, né? Nós gentios que estávamos outrora dispersos, mas ele nos tirou do meio da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos alcança e nos traz para as bodas. Amém? E também ele fala aqui da igreja triunfante que subirá aos céus em glória, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Então a esposa é apresentada ao seu pai. Ele se uma parte aqui. Assim como Abraão enviou Eliezer para buscar uma esposa para Isaac, de igual modo, sob ordem de Deus, o Espírito Santo levará a igreja ao encontro de Jesus e este a conduzirá à presença do Pai, onde lhe falará da sua fidelidade. Foi aquilo que eu citei agora há pouco, onde Cristo testificará da igreja diante do Pai. Então, em breve, nós teremos este banquete. Após o tribunal de Cristo, nós iniciaremos o banquete. E o que é esse banquete? Aqui o segundo subtópico vai nos dizer. Esta é uma profecia que se cumprirá um dia quando estivermos todos juntos com o Senhor na sala do vinho, e ali sim todos cearemos com o Senhor. Ainda sublinha o final. Portanto, no reino de Deus cearemos com Cristo plenamente. Nós, mês após mês, temos ceado, às vezes mais de uma vez por mês, sempre ali memorando o sacrifício de Cristo. Mas nós temos uma promessa de um dia cear com Ele na eternidade. E esta promessa estará nas bodas do Cordeiro. E você tem um convite. O Espírito Santo é a garantia de que isso lhe sucederá. Eu tenho falado ultimamente que se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo é real, é muito importante nós entendermos isto. Porque Jesus falou, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo é real e habita no meio da igreja, na minha vida e na tua vida, isso significa que Jesus ressuscitou de fato e de verdade. Está sentado à destra de Deus nas alturas. E um dia, como diz a sua palavra, o Pai, Deus Todo-Poderoso, vai dizer, meu filho, está na hora de buscar a minha igreja. E como o apóstolo Paulo escreve, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, Jesus rasgará os céus e nos encontrará nas nuvens. E nós subiremos até Ele. E ali estaremos com Ele para todo sempre. Guarde esta palavra, esta promessa no seu coração. Tem aqui ainda uma conclusão, né? E ele aqui já vai finalizar aqui as ideias, e aqui eu vou fazer a minha própria conclusão. Uma lição muito rica, nós aprendemos bastante com ela, mas eu quero finalizar aqui lhe lembrando algo, que você tem uma promessa de uma vida eterna. João vai escrever dizendo, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Jesus falou, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então guarde esta palavra no seu coração, permaneça fiel ao Senhor, que em breve, nós já estamos na última hora, em breve nós estaremos com o Senhor e viveremos com Ele para toda a eternidade. E aí não haverá mais choro, nem tristeza, nem luto, nada. Porque o novo céu, o novo céu e a nova terra é onde nós iremos habitar. E o próprio Cristo estará conosco. Viveremos a eternidade ao lado do Senhor nosso Deus. Tenha firme esta promessa no seu coração, sem vacilar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então faça a obra de Deus enquanto é tempo ainda. Estamos na hora 1/10, a noite se aproxima e na noite ninguém pode trabalhar. Então se desgaste agora em fazer a obra de Deus. Fale como Paulo falou, eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. Se desgaste na obra de Deus, aproveite este tempo oportuno para fazer a obra do Senhor, porque em breve nós estaremos diante do tribunal de Cristo para receber a nossa recompensa pela nossa obra diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. Espero ter contribuído nesta manhã para a sua vida. Amém? Se preciso, assista novamente, enriqueça aí a sua vida, leia a lição. Eu só fiz aqui comentários complementando esta lição, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, você e a sua casa. Que esse mal que assola a humanidade não alcance a sua vida em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus foi passado nos umbrais da porta e o anjo da morte ele não pôde entrar. Ali, na verdade, o sangue do Cordeiro, né, que simboliza também Cristo. Então nós temos o sangue passado nos umbrais dos nossos corações, porque a Bíblia diz que não há condenação para nós, Paulo escrevendo aos Romanos. Jesus nos salvou, nos resgatou, levou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que a paz do Senhor esteja na tua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta manhã, por este momento, pela tua palavra. Que ela alcance cada coração, cada vida, Senhor Deus. Que sirva de enriquecimento espiritual, Pai. Que sejamos, Pai, nesta manhã avivados para fazer a tua obra e para viver a tua vontade. Dá-nos da tua paz, da presença do teu Espírito Santo. Cobre-nos, Pai, com tuas mãos poderosas, livra-nos de todo mal. Nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Aperfeiçoa o teu poder na nossa fraqueza. Seja para sempre o Senhor glorificado em nossas vidas. Obrigado por esta manhã. Abençoe para a casa do teu filho que ouve esta oração nesta manhã. Abençoe para a sua família, a sua vida. Que o Senhor seja com ele, com a sua casa, o fazendo prosperar e o guardando de todo mal. Essa é a minha oração nesta manhã, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor.